Você já parou para pensar o que é felicidade para você? Você já parou para pensar até que ponto a comida entra nesse bloco? Você sabia que felicidade e prazer são coisas completamente diferentes? Os gregos já falavam, já associavam a felicidade plena a realizações pessoais, a realização plena do ser humano. E que isso não teria nada a ver com os prazeres terrenos. Por exemplo, comer, sentir, porque isso igualaria a gente aos animais. Então, se a gente for parar para pensar, a comida, o ato de comer, ele não quer dizer, ele não vai refletir na sua felicidade. Mas o que a gente percebe muitas vezes é o contrário. Muitas pessoas associam esse ato até hedonista à felicidade. A comida, para essas pessoas, ela virou um ato de prazer e a razão da vida delas. Você já parou para pensar se você come com os seus sentimentos? Você já parou para pensar se realmente a comida você usa para sobreviver ou você usa a comida como algo que te impulsiona a viver? Eu estou falando tudo isso para vocês porque o comportamento alimentar, ele rege a vida de muita gente e ele está muito relacionado a algumas alterações hormonais. Por exemplo, existe um hormônio muito importante chamado serotonina, que eu acho que vocês já ouviram falar muito, que rege muito esse tipo de comportamento alimentar. Vocês sabem o que é a serotonina? A serotonina é um hormônio liberado pelos nossos neurotransmissores, pelos nossos neurônios, para fazer com que a gente sinta, que a gente tenha algumas sensações prazerosas. A comida ela entra muito nessa síntese, de serotonina. A serotonina ela é um hormônio derivado de um aminoácido que se chama triptofano. O triptofano, ele é um aminoácido que, para a gente poder ter no nosso corpo, a gente precisa ingerir. Ele é chamado de aminoácido essencial. Esse triptofano, muitas vezes, ele é encontrado em alimentos proteicos. Leite, ovos, feijão. O que acontece com esse triptofano? Esse triptofano, ele forma a serotonina. Só que para esse triptofano ser quebrado, ele precisa de algumas reações enzimáticas. Você sabia que para você produzir serotonina, apesar do triptofano vir da proteína, você precisa de carboidrato? Por quê? Porque o carboidrato, quando você ingere alguma coisa com carboidrato, uma batata, um pedaço de pão integral, ele vai estimular a produção de um outro hormônio muito importante, que é a insulina. E a insulina, ela vai fazer com que você leve esses aminoácidos que você comeu, das proteínas, para dentro da sua fibra muscular. O que acontece? O único aminoácido que não vai entrar nessa fibra muscular é o triptofano. E esse triptofano, ele vai ficar mais disponível para quê? Para virar serotonina, entrar lá no seu cérebro e te dar a sensação de bem-estar. Então é por isso que muita gente fala que carboidrato dá a sensação de bem-estar. Vocês já ouviram falar que mulher quando está na TPM precisa comer chocolate? Porque o chocolate tem triptofano. Não é que o chocolate tem triptofano, é que ele vai estimular esse pico de insulina e que vai fazer com que o triptofano aumente no seu cérebro. Então, gente, por que tem muita gente que faz dieta com zero carbo? Se a gente sabe que para você ter essa sensação, essa produção de serotonina, você precisa de carboidrato. Eu estou falando tudo isso para vocês porque a gente vê muita coisa equivocada dentro das dietas. A gente vê muita gente fazendo dieta e se esquecendo de que o nosso corpo, ele é muito mais complexo do que a gente imagina. Então você simplesmente fazer uma dieta com zero carbo vai ter implicações muito importantes aí no teu humor, vai ter implicações muito importantes aí em vários aspectos da sua vida. Na verdade, eu sempre fui muito contra dietas muito restritivas. Vocês sabiam que a maioria dos distúrbios alimentares, como anorexia nervosa, bulimia, compulsão alimentar, eles vêm depois de uma dieta restritiva? Existem vários trabalhos mostrando que depois que uma pessoa faz uma dieta muito restritiva, ela pode desenvolver esse tipo de distúrbio alimentar. É muito comum a gente pegar no consultório pacientes com bulimia, que comem e vão lá e induzem o vômito, ou então pacientes que simplesmente param de comer, ficam anoréxicas, ou pacientes que comem compulsivamente, e a gente vai investigar a história dessas pessoas. Essas pessoas fizeram dietas extremamente restritivas. Então, fazer dietas muito restritivas normalmente é algo muito perigoso. Vai desencadear uma série de alterações aí futuras
que não são muito bem-vindas. Essa história do triptofano que eu falei para vocês, da serotonina, do carboidrato, eu tô falando, é só uma pontinha do iceberg, é só um pedacinho do que a gente vai falar ao longo do nosso curso. A gente vai explicar justamente isso. Por que você fazer uma dieta muito restritiva não faz nenhum sentido do ponto de vista fisiológico? E você ainda pode desencadear vários distúrbios metabólicos. Por exemplo, você sabia que quando você faz uma dieta muito restritiva, o teu corpo, ele para de produzir determinados hormônios que são extremamente importantes para o metabolismo e para a saciedade? Vocês já ouviram falar por acaso em leptina? Leptina, gente, é uma enzima, é um hormônio produzido na sua célula gordurosa. Então, o que acontece? Quando você emagrece, quando você faz uma dieta muito restritiva e perde gordura muito rápido, você também perde leptina. Por isso que vai chegar um momento da sua dieta muito restritiva que você simplesmente vai parar de perder peso. Porque essa leptina que é produzida no seu tecido gorduroso, ela simplesmente vai diminuir. E aí o teu corpo não vai ter mais esse hormônio ativo, que é quem vai ativar o seu metabolismo. Então, dieta muito restritiva tem dois problemas. Uma que é extremamente ruim para a parte psicológica, né, para a parte neurológica. E outra, que quando você parar de fazer essa dieta muito restritiva, você vai estar com todos os seus hormônios de ativação metabólica lá no pé. E aí o que acontece? Quando você volta a comer, mesmo que você não volte a comer exageradamente, você vai engordar. Isso aí eu não preciso falar e provar para vocês, é só você ver a prática. O que acontecia na época das anfetaminas? A pessoa parava de comer, a pessoa simplesmente não tinha fome. Ela ingeria aí 500 calorias por dia. Emagrecia? Rapidinho. Até porque a gente sabe que 40% do que ela perde nos primeiros dias é água e massa muscular. Então aí a gente já tem dois problemas. A pessoa perdeu massa muscular, que a gente sabe que é uma verdadeira torradeira metabólica, né? Porque sem massa muscular o seu metabolismo cai pela metade. E essa pessoa, ela perdeu hormônios extremamente importantes para a manutenção do metabolismo. E a leptina, além de ativar o metabolismo, ela também é responsável por mandar uma mensagem para o cérebro para aumentar a saciedade. Funciona mais ou menos assim, você está comendo, chega uma hora que o teu estômago enche e aí entra a leptina em ação. Ela vai lá, manda uma mensagem para o cérebro e fala assim, saciou, pode parar de comer. Quando você faz essas dietas muito restritivas, o que vai acontecer? Essa leptina vai estar lá embaixo. E aí, a hora que você para de tomar o anorexígeno, a hora que você para de fazer essa dieta muito restritiva, a sua leptina está lá no pé. E aí, o que vai acontecer? Compulsão alimentar, porque aí você não tem mais esse hormônio, você começa a comer, e aquele sinal de saciedade, vai demorar para acontecer. Então, você está percebendo como que essas dietas da moda que a sociedade tem jogado aí em cima de vocês são perigosas? Dieta do HCG de 500 calorias, dieta da fruta, dieta da lua, tudo isso aí emagrece, principalmente sua massa muscular. Isso aí vai detonar com o teu metabolismo. Nesse programa TMT, a gente vai mostrar muito mais coisas para vocês nesse aspecto. Porque isso que eu falei para vocês, gente, é só um pouquinho de como funciona o nosso metabolismo. É tudo muito complexo. E a gente ainda tem que levar em consideração a individualidade biológica de cada um. Então, se você realmente quer saber como que tudo isso funciona, eu recomendo fortemente que você faça o TMT. Eu acho que você não vai se arrepender. Eu acho que nunca na vida mostraram para você tão claramente o porquê de tantas coisas que acontecem na frente, na tua cara, e você não consegue entender muito bem por quê. Por que meu metabolismo é diferente do metabolismo do meu marido, por exemplo? Existem explicações fisiológicas para isso. Por que quando a gente vai envelhecendo, o nosso metabolismo cai? Só por causa da idade? Tem uma explicação fisiológica para isso. Será que a mulher, quando ela entra na menopausa, ela realmente tem mais tendência para engordar? Será que realmente aquela história de que bebida alcoólica engorda é verdade? Vocês sabiam que o nosso fígado, ele é extremamente inteligente? O nosso fígado, ele tem uma sequência pela qual ele
metaboliza os substratos energéticos que a gente dá para ele. Funciona mais ou menos da seguinte maneira. No nosso fígado, passam tudo que a gente ingere é metabolizado ali. Ele é uma máquina, né, de processamento e depuração, de purificação. Então ele tem uma sequência para ele poder escolher o que ele vai processar primeiro. Ele tem uma sequência de prioridades. Então, por exemplo, ele vai metaboliza primeiro gordura, depois ele metaboliza glicose. Só que quando você ingere alguma coisa tóxica para o teu corpo, o teu fígado, ele dá preferência para tirar você da zona de perigo. Então ele vai deixar de lado todos os outros substratos energéticos e vai metabolizar o que você usou de tóxico. É o que acontece com o álcool. Então o que vai acontecer? Você vai lá e toma sua cervejinha. O teu fígado, ele está entendendo que você está se intoxicando. Então o que ele vai fazer? Ele vai priorizar a metabolização do álcool. Gordurinha vai ficar ali, ó, acumulando nos teus tecidos e fazendo você engordar. Então é fácil entender por que bebida alcoólica engorda. Não é só porque o álcool tem calorias altas por grama. É porque ele é a prioridade quando você bebe pro teu fígado. É por isso que uma pessoa que bebe muito fica com uma coisa chamada esteatose hepática. Porque como o nosso corpo ele tem uma preferência muito grande por metabolizar essa substância tóxica, aquela gordura que era para estar sendo metabolizada fica ali acumulada no fígado. Eu vejo todos os dias pessoas com esteatose hepática. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Para tudo tem uma explicação. Você muitas vezes chega num consultório médico e o médico simplesmente fala assim para você, olha, você está com gordura no fígado. Ah, mas por que eu tô com gordura no fígado? Ah, porque você bebe. Então, mas o que tem a ver o álcool com a gordura no fígado? E aí você sai do consultório com um monte de dúvida, pouco convencido, e a primeira oportunidade que você tem, você vai beber de novo. Então, gente, o TMT, ele vai ser o mais convincente possível. Eu acho que você vai ter uma nova visão de como funciona o teu corpo. A gente vai fazer alguns mitos caírem por terra também, mas a gente vai explicar muita coisa legal para vocês que ninguém nunca explicou. Eu acho que vocês vão aproveitar bastante esse programa. Preparem-se, porque tem muita coisa nova e surpreendente que vai vir por aí. Conto com a presença de vocês. Um grande abraço.